Fundação Eugênio de Almeida é, antes de mais, a marca carismática de Vasco Maria Eugênio de Almeida. A corporização da visão mecenática, filantrópica, empreendedora e de grande inovação social que ele deixou nesta terra que amava e que é a terra onde 3 gerações, Eugênio de Almeida antes dele, construíram um legado patrimonial muito significativo e deixaram também um legado de valores e de representação e preocupação com o desenvolvimento da comunidade. Vasco Maria Eugênio de Almeida podia ter escolhido não criar uma fundação, mas ele, diria, institucionalizou a sua obra, deu-lhe um legado de valores e de património para o futuro e sinalizou a vocação de perenidade, o desejo de que a sua obra perdurasse no tempo e que se fosse adaptando aos desafios de cada tempo. A Fundação Eugênio de Almeida é também, por outro lado, o produto destes 60 anos. Projetos diferentes marcam diferentes épocas e acho que é interessante lembrar que no primeiro período em que Vasco Eugênio de Almeida liderou a Fundação, ele próprio presidiu a Fundação até 1975, se construíram projetos como o ISES, o Instituto Superior de Estudos Económico-Sociais de Évora, que relança a Universidade de Évora, projetos como o apoio à construção dos Salesianos de Évora, da Escola dos Padres, da escola que permitia às crianças mais pobres aceder ao ensino básico, ou projetos como a preservação da Cartucha, a sua reconstrução, quer do ponto de vista patrimonial, quer como centro de vida espiritual e de oração. Na década de 80, relançada a atividade económica da Fundação, como estava a ser com a plantação de vinhas que viriam a dar as primeiras colheitas em 1986, com a produção, o lançamento do primeiro vinho Cartucha. Essa época da década de 80 foi um momento de reconstrução económica e de um projeto social de grande significado, que foi a criação de um loteamento em Somanzos para a habitação social, para as famílias mais carecidas. A Fundação doou terra para que as pessoas fizessem as suas próprias casas, em processo de autoconstrução, e foram também doados lotes para equipamentos sociais e coletivos que permitiam à comunidade, que está tão ligada historicamente à Fundação, para que essas pessoas, umas que trabalhavam para a Fundação, outras que simplesmente viviam naquela esfera geográfica, pudessem viver dignamente e ter uma qualidade de vida que de outro modo não podiam aspirar. E na década de 90 abre-se uma etapa da vida da Fundação mais diversificada e que tem como foco a dimensão cultural atualizada à modernidade social. Cria-se o Fórum Eugênio de Almeida, cria-se um programa variado de atividades que vão desde a formação dos dirigentes das instituições sociais, ao programa de voluntariado, ao investimento na inovação social. Há um programa muito intenso e focado na recuperação do património. Muitos dos edifícios da Fundação, como este onde nos encontramos, são monumentos nacionais e, portanto, a Fundação é detentora de um conjunto de bens seus, do seu legado, que detém também em nome da comunidade, porque são um lugar de pensamento, de história, de memória, e todos esses edifícios foram, já na década de 2010, objeto de uma recuperação, de uma requalificação, para ganharem uma nova centralidade na missão da Fundação. E o que é interessante é vermos que neste longo fio do tempo, neste longo fio da história, cada etapa, década, década e meia, teve o seu desafio num sentido de atualização da missão da Fundação, sempre a partir do legado patrimonial, ativados para geração de rendimento da sustentabilidade económica transformada em valor social e serviço à comunidade. Esta ideia de fidelidade à visão, à missão e aos fins da instituição
e é interpretada pelo Conselho de Administração em função das transformações sociais. E o nosso país é hoje profundamente, radicalmente diferente do que era há 60 anos, quando a Fundação foi criada. E, portanto, esta capacidade de se adaptar aos desafios, ao tempo, às solicitações concretas da vida social, é, digamos, o grande desafio que os conselhos de administração têm, mas é também um desafio que tem de ser resolvido, tem que ser cumprido nessa fidelidade aos valores humanistas, cristãos, de desenvolvimento cultural, social, educativo e espiritual, que são inegavelmente o corpo estatutário da Fundação Eugênio de Almeida. Eu diria que o essencial é ter uma visão muito correta de quais são os valores e de quais são os objetivos, e esses são servir a comunidade e servi-lo de acordo com as necessidades que em cada momento se apresentam. Não havia na cidade de Évora um espaço dedicado à arte e à cultura contemporânea, e esse foi um desafio que foi compreendido, foi aceite e foi construída uma realidade que é o Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugênio de Almeida. Teve uma primeira etapa com um programa de arte moderna, de trazer a Évora os grandes nomes das artes plásticas de todo o século XX, e hoje em dia essa resposta cultural e artística está sediada no coração do Centro Histórico, no Centro de Arte e Cultura, com um programa artístico e cultural contemporâneo, de ser um centro de pensamento, de reflexão, de objetos artísticos, mas também de participação da comunidade, um centro de educação informal, onde através dos dispositivos de mediação, de visitas guiadas, de workshops, de conferências, há uma participação de cada pessoa na apropriação das exposições, das ideias, das propostas, dos questionamentos que são abertos pelos artistas que ali se apresentam em exposição. Esse lugar é o resultado, por sua vez, de uma operação muito interessante de cidade, que reuniu várias entidades, que num projeto que se chamou Acrópole 21, contribuiu para a regeneração urbana da cidade de Évora e para a recuperação de alguns dos edifícios patrimoniais da Fundação, e hoje são novos equipamentos museológicos, são novos lugares de visita, são uma oferta cultural que anteriormente não existia. Na área da missão, as palavras-chave penso que podem ser trazidas a partir da ideia de que, como numa obra de arte, não é a partir do passado que construímos o presente, mas sim a partir do futuro. E eu acho que esta articulação entre o legado e o passado e o futuro que queremos construir é a verdadeira bússola estratégica. As decisões do presente são as que têm que ser, são as que podem ser, em função do equilíbrio entre os recursos materiais disponibilizados e o valor social que conseguimos construir. Ainda há dias me diziam o pai de uma menina de 15 anos que visita espontaneamente o Centro de Arte e Cultura e vê uma exposição e gosta, e depois volta para ler melhor, e depois leva uma amiga. Antes não existia esta oportunidade. A visão estratégica da operação da Fundação é também muito centrada nas pessoas. Mais oportunidades para as pessoas e para mais pessoas. A comunidade da cidade é relativamente pequena, Évora tem cerca de 50 mil habitantes, mas a Fundação opera também numa região mais alargada. Na realidade, todo o Alentejo é um território muito grande, de baixa densidade, com uma povoação dispersa, envelhecida, por vezes isolada. E a estratégia da Fundação, que tem que se ajustar e responder a esta realidade, tem encontrado no presente várias respostas concretas e tem permitido à Fundação estar presente nos concelhos limítrofes com projetos culturais, mas também sociais, de apoios concretos, de emergência ou de sustentação das pessoas que têm um rendimento mais fragilizado. Quando pensamos em impacto social ou quando
pensamos nos indicadores de resultado das várias atividades que a Fundação desenvolve, temos também de pensar em medir a transformação do território, a transformação da comunidade à luz desses valores. As pessoas dentro da casa são a alma da Fundação Eugênio de Almeida. Nestes projetos de cidade e de comunidade, a Fundação tem construído uma relação muito próxima com outras instituições e tem contribuído para uma governança participada e colaborativa da cidade e da comunidade intermunicipal. E se no passado o projeto Acrópole 21, que regenerou o centro histórico, foi marcante, o projeto Évora Capital Europeia da Cultura, de que a Fundação é parte ativa e viva e comprometida, é o grande desígnio de futuro. Há já 6 anos, ou 7, a Fundação esteve na equipa fundadora da Comissão Executiva da candidatura. Em 7 de dezembro de 2022, Évora foi escolhida para ser a Capital Europeia da Cultura em 2027 e, portanto, construir o resto do caminho até 2027 é um projeto extremamente aliciante, uma oportunidade e um desafio para toda a cidade e também para a Fundação Eugênio de Almeida, como parte da Comissão Executiva e da Associação Évora 27, mas também como instituição cultural, social e educativa que tem de encontrar, neste momento histórico da vida da cidade, uma oportunidade para contribuir de forma mais efetiva, visionária e transformadora, através da cultura, para a pertença europeia e para aproximar a realidade de Évora com a realidade da Europa. A Fundação recebeu esta herança de conservação e reabilitação do património da família Eugênio de Almeida. Não é? Esta é uma prioridade no âmbito da missão da Fundação, conservar este património e perpetuar a sua história e a sua memória. E, portanto, a área de património e investigação tem esta prioridade também, tem esta missão de prosseguir nesta estratégia do conhecer, conservar, dinamizar e valorizar o património. E o património que está sob gestão da nossa área. Falamos em edifícios históricos, falamos em monumentos que estão situados aqui no centro histórico da cidade, aqui no Pátio de São Miguel. Este é um deles, onde nos encontramos, o Arquivo e Biblioteca Eugênio de Almeida, o Paço de São Miguel, as Casas Pintadas, os acervos documentais e bibliográficos que são conservados neste edifício e as coleções museológicas da coleção de carruagens, o conjunto de utilitários de viagem e de atrelagens da família Eugênio de Almeida e as coleções museológicas de Paço de São Miguel. Contar a história, nós fazemos-lo através de um programa de visitas guiadas e temáticas e também de um conjunto de micro-eventos que todos os anos nos servem para dinamizarmos, por exemplo, a fruição do jardim, dos jardins da Fundação, que são jardins históricos. Têm esta classificação de jardins históricos, integram a rota de jardins históricos do Alentejo. Que a comunidade seja objetivamente o receptor de tudo aquilo que nós fazemos. É importante para nós esta ligação à comunidade que vamos construindo com a dinamização destes conteúdos pedagógicos e, sobretudo, com atividades pedagógicas e lúdicas, mas, de facto, é nesta perspectiva do desenvolvimento da região de Évora, não é? Do desenvolvimento integral das pessoas para que trabalhamos. Temos um conjunto de monumentos que estão sob nossa gestão aqui na cidade, mas temos na periferia a igreja do Mosteiro
de Santa Maria Scala de Celi, o Mosteiro da Cartucha, e o conjunto arqueológico das Morteiras. Portanto, é tão interessante quanto isto. Nós podemos contar a história da presença humana desde há 6.000 anos nesta região, não é? Portanto, nós na Fundação temos este privilégio de podermos ir desde o Neolítico até ao século XXI, não é? E agora com a reabilitação que foi possível com o Acrópole 21, deu-nos esta possibilidade, desta leitura mais contemporânea, nomeadamente deste espaço do Pátio de São Miguel, onde estamos. Foi uma oportunidade de abrirmos à comunidade a possibilidade de fruição destes equipamentos. Espaços que não são vividos são espaços mortos. E é importante esta integração, esta abertura à comunidade e a quem nos visita. A Fundação faz parte de algumas redes locais, outras mais de âmbito nacional, como, por exemplo, a Associação Portuguesa de Jardins Históricos. É importante este bloco porque nos permite refletir em conjunto, colaborar. É sempre uma mais-valia para tudo o que fazemos se for feito em rede, não é? Isto é, trazer alguma diversidade, designadamente cultural, à cidade de Évora e a cada um de nós aprendermos, não é? As instituições têm cada uma as suas especificidades, trabalham cada uma à sua maneira, há equipas muito diferentes, só temos a ganhar com isso. A área de património é uma plataforma muito importante para o trabalho que o Serviço Educativo realiza, desde logo porque temos esta coleção de edifícios e esta coleção de peças e esta oportunidade de serem trabalhados pelo Serviço Educativo sob múltiplos aspectos. É um belíssimo recurso interno, o património, e é uma parte fundamental do trabalho que o Serviço Educativo faz, sobretudo com as escolas. Temos um conjunto de peças museológicas que são instrumentos fundamentais para a aproximação dos alunos aos programas, não é? É uma possibilidade de viver, tem essa facilidade de bem perto poder ir ao museu e experienciarem as aprendizagens. O facto de nós termos um acervo documental que permite fazermos contarmos a história do país, a história económica, social, cultural, política, é um caminho de futuro, não é? É explorar esta documentação e valorizá-la. Contar esta história, não só a história da família burguesa do final do século XIX e início do XX, mas alargar o âmbito. O futuro afigura-se-nos risonho. Se avaliarmos os inquéritos de satisfação que aplicamos, eles retornam todos, ou grande parte, 98%, direi, feedback positivo. O património é sempre uma aposta-ganha. Se tivermos um programa de atividades da Fundação, as atividades que enchem sempre são as do património. Temos a sorte de ter bons contadores de histórias. Umas mais focadas na história da cidade de Évora, na história do país. Temos visitas mais focadas na história da Fundação Eugênio de Almeida e da família Eugênio de Almeida. Nós temos uma visita mensal que explora estes conteúdos da família Eugênio de Almeida e é normalmente associada a uma efeméride, uma data do aniversário de uma personalidade da família, um acontecimento importante na família. Tem muita adesão. Se a visita se realiza à sexta-feira, nós temos pessoas de Lisboa que vêm assistir à visita e depois ficam para o fim de semana. Portanto, é também um motor aqui, serve de estratégia para trazer visitantes. Nesse aspecto, acho que é muito positivo o trabalho que fazemos, não é? E temos esse feedback. Não há nada como uma boa história de princesas e castelos, está a ver? Não há ninguém
que resista a estas histórias. O Centro de Arte e Cultura é um espaço vocacionado para as práticas artísticas contemporâneas, que abriu em 2013 e, neste sentido, ele concretiza e efetiva neste território os desígnios culturais e educativos da missão da Fundação Eugénio de Almeida. Portanto, é um dos eixos estratégicos da Fundação que estão previstos e inscritos na sua missão. Este é um espaço muito simbólico, o espaço do Centro de Arte e Cultura. É um espaço que foi construído no século XVII para ser o Tribunal da Inquisição. A Inquisição é do século XVI e este espaço surge 100 anos depois. Funciona como Inquisição até ao século XIX, portanto algo que já é muito perto de nós, apesar de vermos como algo distante. Ele é adquirido por Vasco Maria Eugénio de Almeida no final da década de 50 e este espaço é o espaço escolhido para acolher o ISES, o Instituto Superior Económico e Social de Évora, que foi um passo importantíssimo para o ressurgimento dos estudos universitários e o ressurgimento da universidade em Évora. Ele funciona como ISES, funciona posteriormente como cedido à Universidade de Évora, onde funciona o Departamento de Pedagogia e Educação, e apenas em 2013 este espaço se converte num espaço de arte contemporânea. Efetivamente, a Fundação tem um longo caminho relacionado com as práticas artísticas, designadamente as práticas artísticas modernas, que foi um espaço muito mais confinado e mais pequenino, mas que nos permitiu criar todo um caminho histórico, todo um percurso sobre a história da arte, designadamente o século XX, e concretizar neste lugar, que é um lugar simbólico, que é um lugar histórico e é um lugar muito importante na vida da cidade, que está no epicentro da cidade, concretizar aqui a missão artística e cultural e educativa da Fundação, mas centrada exclusivamente ou quase exclusivamente nas práticas artísticas contemporâneas. Mas contemporâneo é o discurso ou a maneira como nos posicionamos sobre uma questão, portanto, é estratégico, inscreve-se naquilo que a Fundação pretende fazer, é arte contemporânea, é uma reflexão sobre o que está à nossa volta, uma reflexão em conjunto com os artistas, com a comunidade, sobre o que nos inquieta à volta. E a arte contemporânea tem muito disso, ou seja, não interessa apenas mostrar arte, que este seja um lugar para se ver arte, mas é um lugar onde se pensa o presente e onde se pode sonhar o futuro a partir dos objetos artísticos. É um projeto fundamental, porque é um projeto de ligação às pessoas. Inscreve-se no âmago da essência da Fundação e daquilo que é o legado do instituidor da Fundação, de colocar as pessoas no centro do discurso e no centro da nossa atividade. O educativo teve um percurso que foi lento ao longo dos anos, portanto, iniciou muito paulatinamente, 2004, 2005, 2006, fez também o seu caminho de diálogo ou de cruzamento com as práticas modernas que tínhamos, também um conjunto de diálogo com aquilo que é o nosso património cultural, que está na Fundação, e de entrega desse património, mediação desse património com diferentes comunidades e agentes da cidade. No entanto, o serviço educativo adquire uma nova expressão em 2013. Em 2013 é o ano da abertura deste lugar, e este lugar é um espaço de arte contemporânea, e o educativo, além da relação com o património cultural, passa a fazer aqui uma relação com, no fundo, as exposições que tinha, e cresceu do ponto de vista de projetos. Ou seja, neste momento, o serviço educativo que se construiu pós-2013 é um projeto educativo que está ancorado nas exposições de arte contemporânea, que trabalhamos desde crianças do ensino pré-escolar até ao público sénior, necessidades educativas especiais. No fundo, trabalhamos com todos os públicos. Fazemos a ativação também em todo o património cultural. Estes são programas de visitas com atividade, visita-jogo, e depois temos um outro tipo de estratégias que tem a ver com projetos de média e longa duração, em que acompanhamos um grupo ao longo do tempo e inquietamos, ou seja, que os objetos artísticos sejam ferramentas para que juntos possamos refletir sobre o mundo que nos rodeia. Portanto, interessa-nos muito menos que o serviço educativo forneça respostas sobre aquilo que temos dentro da nossa casa, mas que as coisas que temos dentro deste lugar sejam um ponto de partida para conversarmos e para descobrirmos coisas em conjunto. Portanto, é um caminho que tem crescido. Os projetos de longa duração. Temos trabalhado também simultaneamente com as famílias, em programas mais direcionados. E, portanto, é um caminho que se faz caminhando e em muita ligação com a comunidade.
e as vantagens de ser Évora, de que estaríamos na periferia, mas este é o nosso centro e, portanto, há uma maneira diferente, cheia de possibilidades de trabalharmos com a comunidade. A comunidade em Évora acolhe generosamente e calorosamente os programas que desenvolvemos. Acresce que a nossa escala, o vivermos numa cidade que é uma cidade que está mais no interior, que é uma cidade com uma baixa densidade populacional, também permite acompanharmos, ou seja, os mesmos públicos ao longo dos anos, permite a fidelização, permite um trabalho muito mais aprofundado com os diferentes públicos da cidade. O objetivo era que a comunidade participasse informalmente, abertamente, nos programas que desenvolvemos. Há uma coisa que normalmente afasta as pessoas das práticas ou das visitas ao museu, o facto de se sentirem menos confortáveis, dominarem menos conteúdos, e a ideia aqui é ultrapassar isso. Nós estamos aqui para todas as pessoas. Qualquer pessoa pode ver uma exposição, qualquer pessoa pode participar num projeto do educativo, não é necessário ter uma bagagem artística, não é necessário ter conhecimentos prévios, é só necessário ter vontade para estarmos juntos e para construirmos alguma coisa a partir de um objeto ou de uma temática artística. Há uma linha de atuação do centro que se inscreve neste território. Portanto, a programação do centro inscreve-se neste lugar e quer inscrever-se neste lugar. Portanto, há uma intencionalidade de fazer parte de um diálogo constante com as pessoas e as comunidades artísticas desta cidade e deste território num sentido mais alargado. Inscreve-se no âmbito do panorama nacional porque pretende efetivamente colaborar e acompanhar as principais linhas de atuação que se desenvolvem no âmbito das práticas contemporâneas. E, simultaneamente, do ponto de vista internacional, através de um conjunto de parcerias que se desenvolvem, designadamente com o MEIAC em Badajoz, mas outras que o Centro de Arte e Cultura está aberto e disponível para um conjunto de parcerias internacionais e que possibilitem trazer esses artistas e esses modos de ver e esse pensamento para este centro, devolvendo-o assim à comunidade. O Centro de Arte e Cultura trabalha com exposições temporárias, nós não temos uma coleção permanente em exposição. Portanto, há uma constante renovação dos conteúdos, o que nos permite também devolver à cidade e aos diferentes grupos da cidade um conjunto renovado de propostas, quer do ponto de vista expositivo, porque as exposições trazem um conjunto de dinâmicas muito próprias, que vão desde a inauguração, a presença de diretores, de curadores, de artistas neste lugar para as montagens e que normalmente potenciamos que exista um encontro da cidade com essas pessoas quando elas estão cá, quer do ponto de vista após-inauguração de um conjunto de atividades que vão de conferências, eventualmente concertos, ciclos de performance, que têm que ver com uma ativação deste lugar. Essas atividades acontecem com mais frequência em contexto expositivo, de forma a criar uma ligação mais empática com os lugares e também uma vivência muito mais informal do espaço museológico, ou seja, as pessoas poderem vir, ouvir um concerto, participar numa conversa, sentar no chão, sem nenhum tipo de formalidade associada, mas que é isso que também se pretende dentro das instituições culturais. As instituições não existem sem pessoas, portanto temos que construir um caminho lado a lado com as pessoas e fazer com que esta casa seja também a casa delas, em que elas se sentem bem, acolhidas, em que podem vir com os filhos, mas também podem vir com os avós e podem trazer os amigos que visitam a Évora, é fazer destes lugares importantes para as pessoas da cidade e também para as pessoas de fora que nos visitam. O Centro de Inovação Social é um espaço de comunidade e de comunidades. É um espaço que visa responder à necessidade de encontro das comunidades no nosso território, um espaço que visa criar sinergias entre as diferentes comunidades e que visa, através de um processo de capacitação, de um processo de ideação, de um processo de apoio, criar novas respostas para os problemas que vamos tendo no nosso território. E é um projeto que tem vindo a ser desenvolvido desde há 5 anos esta parte, portanto foi constituído em 2018 e que tem envolvido um conjunto de parceiros privados, academia, públicos, pessoas da nossa comunidade que de alguma forma têm projetos, têm ideias, instituições também que de alguma forma têm desenvolvido essas iniciativas e que nós aqui com a nossa equipa tentamos de alguma forma apoiar, incentivar, incrementar e desenvolver para que as respostas sejam mais capazes, mais sustentáveis, mais robustas
e possamos assim dar um contributo para minimizar os problemas que temos no nosso território. Portanto, eu diria que uma palavra-chave é comunidade, relação, proximidade, criatividade, cooperação, inovação, claramente também, e esta vontade de arriscar, de empreender, de fazer algo diferente num território que tem umas características socioculturais mais conservadoras. Todavia, inovação não se faz sem talento, sem conhecimento, sem novas experiências, sem rede, e portanto inserimos-nos depois numa rede nacional, que é uma rede de incubadoras de inovação social, na qual a Fundação é neste momento a presidente dessa rede, e claro que estamos sempre em rede com outro conjunto de instituições e de movimentos que se deparam no nosso território europeu, mas também muito transfronteiriço. Nós trabalhamos muito com o território transfronteiriço, com a vizinha Extremadura, e de facto esta aprendizagem, esta cooperação, esta relação com um território que é em tudo similar, que tem características sociais em tudo similar com o nosso, mas que temos experiências depois concretas de resposta aos problemas diferentes, é também um tónico e um fator distintivo que o nosso centro também tem. Nós tínhamos o nosso plano de trabalho orientado para uma presença física muito forte, para uma presença das diferentes comunidades no nosso espaço muito forte, e isso vinha acontecendo com um conjunto de iniciativas de dinamização do ecossistema, com alunos da universidade, com empresas, com as organizações sociais, enfim, tínhamos vindo a desenvolver esse trabalho todo e tínhamos, de facto, o nosso centro com muita gente e, de repente, surge o Covid, não é? E temos que alterar todo o nosso paradigma de resposta para uma resposta digital. Esse trabalho foi feito, portanto, todos os nossos programas começaram a ser desenvolvidos de uma forma telemática, de forma digital. Criámos as conversas, as CIS-Talk online, portanto, com um conjunto de convidados. Fizemos esse percurso durante um conjunto de meses com convidados distintos, do norte a sul do país, para falarmos e para mantermos essa relação. O nosso concurso de empreendedorismo também foi desenvolvido de forma online, as nossas formações também. Enfim, transformámos aquilo que nós fazíamos no dia-a-dia para a componente online. Obviamente que, por um lado, às vezes conseguimos ganhar escala, porque chegamos a mais pessoas, porque as redes permitem-nos, as redes sociais e a internet permite-nos chegar a mais pessoas, mas essa relação de proximidade, de interação próxima com o outro, perde-se. O programa de voluntariado da Fundação Eugênio de Almeida começa em 2001 e é um programa muito diferenciado e com um foco na qualificação da ação. Nós fomos depois, em 2005, reconhecidos como Banco Local de Voluntariado, portanto, no âmbito do Conselho Nacional da Promoção de Voluntariado, somos o banco para o Conselho de Évora e fazemos a mediação entre pessoas que querem fazer voluntariado e as organizações que acolhem estes voluntários. Todavia, nós diferenciamos-nos pela qualificação dos agentes, quer dos voluntários, e portanto fazemos um programa de formação muito intensivo para os voluntários, desde aquilo que é simplesmente ser voluntário, ou seja, o beabá do voluntariado, mas também depois as competências técnicas com que estes voluntários vão desenvolver a sua atividade na área da saúde, na área do envelhecimento, na área, enfim, das diferentes dimensões. Por outro lado, também a dimensão de acolhimento e de coordenação de voluntários para nós é muito importante e por isso trabalhamos também com os técnicos e os coordenadores das organizações sociais de diferente natureza, ambiental, social, desportiva, enfim, para que possam acolher estes voluntários e a ação voluntária seja o mais qualificada possível, para dar resposta aos públicos que cada iniciativa quer responder. Além disso, a Fundação tem vindo a fazer um programa também e projetos próprios de intervenção. Temos projetos próprios na área social, na área cultural, na área do apoio ao estudo, na área da empregabilidade, enfim, temos desenvolvido um conjunto diferente de projetos para dar respostas concretas aos problemas da nossa comunidade, que a Fundação investe para que esses programas sejam o mais qualificados e que as respostas sejam o mais positivas possíveis. Dentro desse âmbito fomos certificados e reconhecidos pela Confederação Portuguesa de Voluntariado, portanto temos um selo de qualidade que de alguma forma qualifica aquilo que é as nossas respostas. Também recebemos um selo de qualidade pelo Corpo Europeu de Solidariedade, portanto, para também, de uma forma, certificar a nossa ação. E essa é uma dimensão que também estamos agora a desenvolver, que é o voluntariado internacional, que é o acolhimento de voluntários na nossa comunidade, quer também o envio de jovens voluntários para a Europa, dando resposta àquilo que era uma necessidade que nós sentimos, que é os nossos jovens da nossa comunidade querem conhecer mais e querem praticar também fora do nosso território voluntariado. E, portanto, conseguimos esse passo e, de alguma forma, vamos concretizando com voluntários, com essa força muito genuína, muito altruísta, muito generosa às necessidades concretas dos territórios e complementando a ação com o trabalho profissional.
Nós temos trabalhado muito com jovens do ensino secundário, com jovens do ensino dos primeiros ciclos, no sentido de lhe criar ferramentas para que possam vir a ter um papel mais ativo na nossa comunidade, precisamente para empoderar estes jovens, para que no futuro a comunidade seja mais robusta e os jovens possam participar e possam ter uma forma de estar na vida futura muito mais presente na vida da comunidade. E esse é um trabalho que tem vindo a ser feito, quer na área mais do empreendedorismo e da comunicação, trabalhar muito estas competências nos jovens, considerando também que a nossa região é uma região com maior, diria, aversão ao risco e ao empreendimento, e portanto temos trabalhado muito essa dimensão, mas também a dimensão do voluntariado, criando precisamente esta vontade de generosamente participar na vida da comunidade. O CIS Empreende é um concurso que nós lançámos há 3 anos e que visa apelar a que as pessoas que tenham ideias para os problemas que temos no nosso território, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e possam apresentar essas ideias. É mais um dos eixos de trabalhos. Nós tentamos, de alguma forma, fazer o scouting de projetos que existem no nosso território e tentar identificá-los e chamá-los para o nosso Centro de Inovação Social. E o curso de empreendedorismo social é também uma forma de trazermos novos projetos para o centro e dos podemos depois apoiar. Felizmente temos tido bastante sucesso, esperemos que os continuemos a ter nos próximos anos com este projeto, com este processo de captação de novas ideias para o centro. O trabalho de qualificação do terceiro setor é um trabalho que começou em 2004. Na altura realizámos um amplo diagnóstico no distrito de Évora sobre todas as organizações, fomos visitar todas e cada uma das organizações do nosso distrito, entrevistar os dirigentes dessas organizações e compreender quais eram as limitações que tinham para a sua prática, para concretizarem os fins das suas organizações, que de alguma forma é dar resposta aos diferentes públicos da comunidade. Fizemos esse trabalho em 2004 e percebemos desde logo que havia problemas na área, por um lado, da sustentabilidade, por outro lado, da inovação das respostas e, por outro lado, também da própria capacitação dos dirigentes destas organizações, considerando que muitos destes dirigentes eram pessoas que vinham tendo outros percursos profissionais e que chegavam às direções das organizações sem terem muitas vezes competências de gestão e de administração das organizações. E o que a Fundação fez foi, através desse diagnóstico realizado em 2004, desenvolver um programa de capacitação regular para qualificar e capacitar estes dirigentes das organizações, de forma a que eles possam cumprir melhor a sua missão de dirigir as organizações e por aí as organizações possam dar melhores respostas às comunidades. E de facto é esse o programa que temos desenvolvido ao longo destes 20 e tal anos já.